Muita coisa mudou nesse tempo de coronavírus, não é verdade, irmãos? E a gente tem que fazer as adequações necessárias, temos que nos adequar, nos tornarmos mais criativos e de alguma maneira continuar fazendo a obra de Deus com muito amor em nome de Jesus. Vamos à palavra então? Vamos à palavra? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, estamos na Tua presença nesta noite, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê graça, sabedoria, capacitação para ministrarmos Tua palavra. Que a Tua palavra venha de encontro ao coração de cada um dos nossos queridos e amados irmãos, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão assistir, ó Deus, mais tarde esta ministração, que da mesma forma o Senhor esteja alcançando cada vida, abençoando, nos despertando, abrindo nosso entendimento, e pedimos com muita humildade em nosso coração, fala conosco esta noite, fala conosco, Senhor, carecemos de ouvir a Tua voz, assim oramos e pedimos em nome de Jesus, e declaramos que o nosso coração é uma boa terra, e que a Tua palavra, Senhor, com toda certeza é a boa semente. Fala conosco, Senhor, o que necessitamos ouvir. Semeia a Tua palavra sobre a nossa vida, porque sabemos que a Tua palavra tem o poder de transformar a nossa história. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra conosco a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 44. Você que pode ler aí, quase nessa penumbra, né? Então, abra aí que nós vamos ler. Mateus 13, 44. Acharam? Amém? A você que está em casa vai poder ver pelo vídeo, o texto vai estar passando aí. Diz assim o texto: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Amém? Glória a Deus. O que é de fato semelhante ao reino dos céus? A gente ouve tanto falar de reino, e parece que existe uma preocupação muito grande com essa palavra, né? Mas o reino dos céus, o reino de Deus, é muito simples. Jesus ensina, venha o teu reino, na oração sacerdotal. Ele fala sobre isso. E o reino de Deus é muito simples. Existe muita palavra, muita coisa escondida na palavra de Deus, mas nós precisaríamos nos deter, primeiramente, nas coisas mais simples a respeito do Evangelho. Muitas vezes a gente fica tão procurando tanta revelação e esquece do essencial, da base, do fundamento, daquilo que estrutura toda a nossa fé. E Jesus, então, ele se preocupa com isso, e ele aqui passa a tratar um exemplo do reino, que é o reino dos céus. Ele fala, eu vou ensinar vocês a respeito de algo muito importante. E aqui ele dá esse exemplo tão singelo, tão simples. Um homem que achou um tesouro escondido e falou, eu preciso desse tesouro para a minha vida. E a Bíblia diz que ele, sabendo desse tesouro, vai e vende tudo e compra esse lugar, não pela qualidade da terra, mas pelo tesouro que tem ali. Amém? Simples assim, sem muita complicação. Assim é o reino. O reino
E Jesus está querendo dizer assim para a gente: olha, o reino é desse jeito. Quando você descobre o reino, ele passa a ser a coisa mais importante da sua vida. Amém, irmãos? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Muito simples, muito singelo, muito sem complicação nenhuma, mas assim, simples desse jeito. Porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, o que é mais importante, você se lembra o dia que você aceitou a Jesus? Lembra desse dia ou não? Quem lembra? Eu jamais vou esquecer na minha vida, porque marcou a minha vida. Como que eu posso esquecer? Eu me lembro como eu estava emocionalmente, como que eu estava na minha estrutura física, emocional, financeira, psicológica, totalmente. Eu me lembro desse momento. E quando eu ouvi esta mensagem poderosa, que entrou no meu coração, aquele dia minha história mudou. Amém? Aquele dia minha história mudou. E é assim, quando vocês têm um encontro real com o Senhor, a tua história muda. Glória a Deus. Se você quiser anotar, para depois estar estudando e tal, o vídeo vai estar aí gravado, está sendo publicado já no mesmo instante no Facebook, depois vai para o YouTube, você pode encontrar essa palavra lá. Considerando o reino dos céus. Essa é o título dessa mensagem, considerando o reino dos céus. Considerações a respeito do reino dos céus. Vamos lá. Primeira coisa, o mistério do reino. Aqui o texto fala para a gente exatamente de um tesouro oculto, de algo que está escondido, de algo que não é revelado para todo mundo, de algo que eu tenho que ter a graça e a misericórdia de Deus para a minha vida, para que eu possa entender. A gente nessa coisa tão singela que Jesus está ensinando, ele diz exatamente isso, que é um tesouro oculto. As coisas de Deus nós só vamos entender espiritualmente. Você já tentou converter alguém? Tentou já mudar a cabeça de alguém? Já tentou ou não? Você fala, meu Deus, que cabeça dura. Não entra, porque o reino de Deus não é um conhecimento bíblico, ou um conhecimento a respeito de alguma coisa espiritual, mas sim é uma revelação de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Enquanto Jesus não se permitir ser conhecido por você e por mim, nós não iremos ter esta revelação do reino, jamais. Jamais. A graça e a misericórdia de Deus é que nos alcança. Eu já vi gente chegar na igreja, sentar aí e fazia aquelas caras de interrogação quando estava pregando. E ficava. De repente, num dado momento, a pessoa acorda. Pastor, mas o que o senhor quer dizer? Então eu não preciso pregar? Não é isso que eu estou falando. Mas se Deus é quem vai abrir o entendimento, se é Deus que vai revelar o reino, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Paulo disse assim, como crerão se não há quem pregue, em Romanos? Amém, irmãos? Então, a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. O despertar da fé é pelo ouvir a pregação do Evangelho. Eu preciso continuar pregando, anunciando, falando de Jesus. Mas o processo de transformação interna, de conversão, de mudança, é uma revelação de Deus para a vida do cristão. Por isso não se discute a respeito de evangelho, nem de igreja. Tem gente que fica nessa discussão, minha igreja é melhor que a sua, porque a minha igreja, porque eu, porque lá, porque aqui, porque acolá. Irmão, esqueça isso é bobagem. Isso não é importante.
O importante é que Jesus seja anunciado. E o Espírito Santo faça algo sobrenatural. Eu estava traduzindo o apóstolo Muriel aqui em Campo Mourão, um homem de Deus, usado na grande transformação ali de Cali. Quando caiu o cartel de Cali, ele estava lá junto com o pastor, que depois foi assassinado por conta de estar fazendo um trabalho de intercessão pela cidade, enfim, um movimento tremendo. Eu estava aqui escutando ele, estava traduzindo ele aqui, num trabalho que teve alguns anos atrás, e de repente ele falou, e houve aquele estrondo, aquele mover, um poder de Deus, e eu fiquei traduzindo ele, daqui a pouco ele diz, e o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que iam se convertendo, e aquilo entrou no meu espírito de uma maneira muito profunda. Nós temos que ser movidos pelo Espírito, para que o Espírito que em nós habita trabalhe na vida daqueles que precisam conhecer Jesus. Irmão, ninguém conhece Jesus a não ser que o Espírito Santo revele quem é Jesus para ele. Senão nós vamos falar só de religiosidade, de metodologia, de técnica, de isso, daquilo outro. Conversão é algo que vem do Espírito de Deus. Só conhecemos as coisas do reino de Deus, do reino dos céus, quando o Espírito de Deus nos faz conhecer. Amém? Amém, igreja? 2 Coríntios 4,4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo está cegando o entendimento, a capacidade de discernir, de compreender. Precisa então de uma intervenção espiritual, sobrenatural da parte de Deus. E eu preciso ser cheio do Espírito Santo, e você precisa ser cheio do Espírito Santo, e nós precisamos continuar pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, o Evangelho simples. Como eu disse aqui, eu não fico discutindo religião. Quando alguém começa de repente a querer discutir um tema, eu saio de mansinho, de fininho e caio fora. Porque quando você vence alguém numa discussão, você certamente vai perder aquela pessoa, jamais você vai ganhá-la. Essa não é nossa função, converter pessoas. Nossa função é pregar o Evangelho. E muito mais do que falar do Evangelho, é viver o Evangelho. Viver. Deus me capacita para que eu possa ser um cristão verdadeiro. Que eu possa viver para o Senhor. Amém? Porque você tem que ser assim, você tem que ser assado, você pode isso, você não pode aquilo. Tudo isso aí é forçar a barra. A gente se santifica e anda na presença de Deus por outro motivo. Eu vou chegar lá, nesta palavra. O reino de Deus é assim. É revelação. E depois que você tem a revelação do reino dos céus, você não se desvia mais, viu, irmão? Você não se afasta mais de Jesus. Pode acontecer uma tragédia na tua caminhada. Cedo ou tarde você vai voltar. Sabe por quê? Porque você conheceu a revelação do Senhor. Pastor, mas tem, irmão, tem muito caso, tem muita coisa que a gente nem consegue explicar o porquê. Mas quando você conhece a Jesus, quando você tem a revelação de quem é Jesus, a tua motivação é diferente, a tua caminhada é diferente, a tua postura é diferente. Ninguém precisa ficar te manivelando, não, sabe? Soprando brasa. Tem um livro de coach que é mais ou menos assoprando as brasas, para ficar, ver se não apaga. Você não tem mais que ficar soprando brasa, não. O cara simplesmente ele se converteu de verdade. Ele teve a revelação do Evangelho. Ele sabe quem é Jesus. Ele quer andar na presença do Senhor, porque ele conheceu a Cristo. Ele quer servir ao Senhor, porque ele conheceu a Cristo. Estão me entendendo bem? Por isso que Jesus é muito sucinto
a respeito disso. Jesus é muito singelo, ele diz: olha, quem achou um tesouro, não joga fora, vai atrás dele. Amém, igreja? Porque a gente sabe o quanto vale a salvação. Nesse tempo que nós estamos aí de pandemia, disso e daquilo, quanta coisa fica claro na vida de muita gente. Tem gente que já não gostava de vir na igreja mesmo, porque fica pegando o pé da gente e tal. E aí, você está entendendo o que eu estou falando? E tem gente que estava lá desesperado para voltar aos cultos, pedindo: pelo amor de Deus, eu quero cultuar, quero estar na presença de Deus, eu quero ver meus irmãos, eu quero orar, eu quero experimentar a presença do Senhor. Aí o cara fala assim: não, mas você faz isso na sua casa. Tem que fazer mesmo na sua casa, mas uma expressão natural de alguém que já teve a revelação do reino dos céus é estar reunido com o povo de Deus. Mas não é porque ninguém está obrigando. Alguém obrigou você a estar aqui hoje ou não? Ninguém. É porque eu tenho prazer, porque Jesus está na minha vida, porque eu amo congregar, eu amo estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é um tempo em que nós nos colocamos diante do Pai e a gente começa a perceber algumas coisas importantes. Quem é e quem não é, não é. Simples assim. Eu sei que tem gente em casa por muitos motivos, né? E de fato, é assim mesmo. Tem as pessoas que têm são mais idosas. Eu estou longe disso ainda, não é? Tem as pessoas que têm lá problema de saúde, crianças e tal, e a gente tem que saber adequar isso. Nós não estamos criticando ninguém, não é nada disso. Mas tem pessoas que querem estar em comunhão. Por que isso, pastor? Quem é que motivou isso? Quem é que fez essas pessoas, nesses dias ali, que nós passamos a quarentena? Pessoal lá no terreno trabalhando, se dedicando. Quem que forçou? Quem que obrigou alguém? Irmão Guerra, o senhor foi obrigado alguma vez lá ou não? Nunca. E os outros irmãos que estão aí trabalhando, se dedicando? E tem tantos aí, irmão, não dá nem para falar. Esses abençoados, valorosos, guerreiros, apaixonados pela obra do Senhor. Simples assim. E o corona, pastor, eu achei um tesouro mais precioso do que a minha vida. Eu achei um tesouro mais precioso do que a minha vida. Amém? E é assim que a gente se move. É assim que nós somos despertados. O Espírito de Deus trabalha no nosso íntimo. E a gente quer servir aquele que nos resgatou do inferno, que salvou a nossa alma, que perdoou os nossos pecados. Amém? Quem vai deter um povo desse, irmão? A obra é santa. Ninguém detém um povo desse. A obra é de Deus. O fogo é do Espírito. A presença é do Rei da Glória. Amém? Nós não estamos aqui atrás de bênção, não, viu, irmãos? Desculpa o bênção, tá? Mas nós não estamos atrás de bênção, nós não estamos buscando favores de Deus, nós estamos aqui servindo aquele que nos amou e que nós amamos. Glória a Deus. Segunda coisa que Jesus ressalta aqui, a alegria do reino. Alegria do reino. Encontrar o tesouro deixou o homem transbordante de alegria. Aleluia. Ah, pastor, ando triste. Por quê, irmão? Porque eu tenho um problema. Aí você tem dois problemas. Um porque está triste, outro porque não entendeu o evangelho. Ah, eu estou triste, pastor, porque não recebi a bênção. Eu estou triste, pastor, porque não fui curado.
Eu estou triste, pastor, por isso, por aquilo. E a gente tem um mercado evangélico, infelizmente tem. O mercado da cura, do milagre, da bênção, da bajulação, do interesse. Vocês estão me entendendo bem? Infelizmente existe isso. As pessoas que estão atrás de um benefício. Se você me pergunta, Jesus prospera? Eu vou falar para você que Jesus prospera. Prosperidade é bíblico. Prosperidade é bíblico. Cura divina é bíblico. É bíblico. Jesus cura. Amém, igreja? Jesus resolve problemas, muitos, centenas e milhares. Nesses anos todos servindo ao Senhor, eu tenho visto Deus fazer milagres tremendos. Tenho visto Deus trabalhar com, meu Deus, quantos milagres, quantas curas, quantas portas abertas, quantas coisas eu vi o Senhor fazer. Mas nenhuma dessas coisas é o motivo da minha alegria. E não deve ser o motivo da sua, e nem deve ser o motivo para você buscar Jesus. Ainda que muita gente busca Jesus porque a coisa apertou, porque a situação ficou feia. E glória a Deus pelas dificuldades da vida, porque nos arremete para Jesus, nos direciona para Cristo, nos faz entender que nós não somos nada sem Ele, acabamos nos voltando para Ele. São coisas que acontecem na vida. Amém? Amém? É assim mesmo. A gente acaba vindo para Jesus pelo vazio da alma, por tantas coisas. E muita gente tem vindo para a igreja buscando somente resolver os seus problemas e buscando os seus interesses pessoais. Mas o motivo da nossa alegria não é nada disso, e não deve ser. Irmão, se te tratarem bem na igreja, esse não é o motivo da tua alegria. Estou na igreja porque o povo lá é muito gente boa. Não. Esse não deve ser o motivo da nossa alegria. Amém? Amém? Pastor, eu tive um crente na igreja que me decepcionou. Esse também não deve ser o motivo da sua alegria. Decepcionou e vai decepcionar. Porque onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem traição. Onde tem gente, tem infidelidade. Onde tem gente, tem problema. Eu não vou mais na igreja porque alguém lá fez uma papagaiada comigo. Meu querido e amado irmão, tua motivação está equivocada. Nós servimos a Jesus porque recebemos a revelação de quem é Jesus. Amém? A nossa alegria, esta alegria transbordante que esse homem encontrou, porque ele encontrou o tesouro. Ele encontrou o tesouro, e Jesus tem a preocupação de dizer, ele encontrou algo que vale o mundo todo. Ele encontrou algo que é muito maior do que qualquer outra coisa. Irmão, se nós entendêssemos quem é Jesus na nossa vida, a gente ia parar de ficar choramingando, ia dar risada todo dia e toda hora. De vez em quando você encontra um cristão realmente que conheceu a Cristo. E você olha para aquele sujeito e fala, como é que esse cara continua com tanto problema? Não é assim? Por quê, irmão? Porque ele encontrou um tesouro, a salvação da sua alma. O cara está com problema, está com dificuldade, está passando um perrengue. Você já deve ter escutado isso. Alguém naquela situação de luta, de prova, e chega alguém aí de fora e diz assim, cadê o teu Deus? Você não é crente? Como é que pode estar passando por isso? Jesus, quando nos salvou, Ele não nos prometeu que iria nos livrar de problemas, mas Ele iria nos livrar no problema, na dificuldade. Mas a proposta dele é salvar a nossa alma. Isso é consequência de um encontro com Jesus, ter os problemas sendo solucionados durante a caminhada. Por quê? Porque o Evangelho trata de processo de transformação, não de bênção. Você está me entendendo bem? Amém?
que quando Jesus começa a história dele conosco, comigo e com você, ele começa um processo de transformação. Tem muita gente na Bíblia, quando você estuda a palavra, que foram processados por Deus durante anos, anos a fio. 12, 13, 14, 15 anos, até mais. E ficaram firmes com Deus. Amém, irmão? Não desista de caminhar na presença do Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 10, diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, amém. Pastor, eu estou na igreja, mas o meu problema não foi resolvido. Pastor, Jesus não resolveu o meu problema, eu ainda estou com aquela luta. Irmão querido, desanima não, mais importante é o Salvador do que qualquer outra coisa. Amém? Pastor, agora nós estamos passando essa época de corona, as coisas estão ficando difíceis, vão ficar mais, não sei como é que vai ser isso tudo. Não perca a alegria da tua salvação. Davi, quando pecou, e ele perdeu aquela alegria de estar servindo ao Senhor, porque o pecado trouxe condenação, juízo, trouxe um monte de coisa. Davi se arrepende, pede perdão, e no Salmo 51, Davi fala: Senhor, não me permitas, ó Deus, perder a alegria da minha salvação, restitui-me a alegria da minha salvação. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Eu estou feliz com Jesus, não é porque eu tenho alguma coisa, é porque Jesus salvou a minha alma do inferno. Amém? E quando a gente começa a entender isso com profundidade, você percebe que você continua caminhando com luta, com dificuldade, com tribulação, com tudo contra você, e você continua porque Jesus é quem está na tua vida. E quem tem Jesus no coração, sabem enfrentar qualquer dificuldade. Amém? Lucas 10, 20 está escrito assim: não obstante, alegrai-vos. E o texto é profundo. Os discípulos estavam voltando. Jesus havia os enviado a pregar, a curar os enfermos, a expulsar os demônios. E eles voltam contentes. Voltam dizendo: Senhor, os demônios se submetem à nossa autoridade, repreendemos em teu nome, e eles saem, e os milagres começaram a acontecer. Então Jesus diz: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, arrolado nos céus. Aleluia. Amém, irmãos? E o teu nome já está lá? Como é que eu vou saber? É por isso que você não tem certeza, porque você não sabe. No momento que Jesus se revelar a você, você sabe que o teu nome vai estar escrito nos céus, no livro da vida. Teu nome vai estar lá. Eu não sei como é que foi que o anjo, o escrivão, escreveu lá. Dia tal, num domingo à noite, o sujeito entrou dormindo lá na igreja, dormiu, mensagem inteira. Aí acordou, acho que foi um anjo que foi me acordar. E o pastor disse assim:
Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse, alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, e o Espírito Santo falou, você. Glória a Deus. Aquele dia Jesus marcou a minha vida. E de lá para cá, pastor, tem algum problema? Algumas centenas deles. Terceira coisa desse texto. Eu estou aqui, não consigo enxergar o relógio. Estamos dentro do horário, graças a Deus. Terceira coisa, anote aí, a riqueza do reino. Esse homem que encontrou esse tesouro, ele sofre uma mudança profunda. A Bíblia diz que ele vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. Ainda que a terra talvez não fosse boa, mas ela tinha um tesouro. Essa terra talvez não seja boa para plantar, para colher soja e tal, mas tinha algo mais precioso. O que isso reporta para nós, irmãos? O que isso quer nos dizer? Que o que mais importa não é o que nós vamos receber com o resultado do reino, mas é o fato de poder pertencer ao reino de Deus. É quando qualquer pessoa pode se levantar contra você, pode caluniar você, pode criticar você, pode pisar em você, pode envergonhar você, e você está consciente, sóbrio, convicto de que o teu nome está escrito nos céus. Não importa como você vai estar vivendo, não importa. A gente ouve esse evangelho triunfalista, de que a gente vence tudo. Não, eu vou dizer para você, como cristão, como servo de Deus, algumas vezes a gente não vai vencer. Algumas vezes os problemas vão se avolumar. Algumas vezes você não vai ser curado. Mas então eu tenho algo precioso na glória com meu Pai. Amém? Quando a gente se encontra com Jesus, nada, absolutamente nada, tem mais valor do que Ele. Isso é uma riqueza, ter Jesus. Um corinho antigo que a gente cantava. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Enquanto a gente não entende isso, não amadurece internamente, nós vivemos pulando de igreja em igreja, de movimento em movimento, de novidade em novidade. Então, tem que parar de seguir pessoas, nós temos que seguir a Jesus. Pastor, o que você está falando? O povo vai deixar de vir na igreja? Não, irmão, o povo é inteligente, o povo é sábio. A gente tem que estar firme, seguindo a Jesus, entendendo que quando Deus me coloca em um lugar, Ele está trabalhando o meu caráter para que eu me torne melhor. Mas eu tenho uma coisa preciosa, eu tenho Jesus na minha vida. O problema nunca será os outros, nunca, jamais. O problema não está na igreja, o problema não está nas pessoas, porque pessoas vão continuar existindo aqui, lá ou acolá. Você está me entendendo? Eu de vez em quando escuto alguém pegando o gancho de um mau testemunho por aí e descendo a ripa. Falando mal. Viu? Olha lá o testemunho, olha aquele outro.
Por isso que eu não vou na igreja. Não, o cara não vai na igreja porque não tem a pessoa de Jesus no coração. Mas eu conheci o Evangelho, mas não se aprofundou no relacionamento com Deus, nem no tratamento pessoal. Porque eu quero vos dizer com muito amor, não existe pessoa que tenha conhecido a Cristo que não vai passar por um processo profundo de mudança, de transformação. E esse processo é dolorido, é ardido, dói, machuca, muitas vezes nos fere. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos ser quebrantados. A Bíblia diz, e eu quero repetir, Deus dá graça, porém, ao humilde, mas Ele resiste o soberbo. O que é isso? Isso trata de reino. Isso é Deus trabalhando comigo, com você. Deus vai me quebrar, não importa o título que eu tenha, Deus vai me quebrar. Não importa se eu sou pastor, se eu sou presbítero, se eu sou diácono, se eu sou ministro de louvor, se eu sou apóstolo, se eu sou profeta, quem eu seja, Deus vai me quebrar. Amém? Ah, não, pastor, esse evangelho não aceita. Então você não aceitou a Jesus. Porque Jesus está muito interessado na minha e na sua transformação. Essa é a riqueza do reino. Essa riqueza do reino de Deus é assim. Meu Deus do céu, eu estou aqui que estou. Nesses anos todos de caminhada, eu tenho visto Deus quebrar. Esses dias eu conversava com a pastora, acho que coisa de um ano e pouco atrás. Eu falei para ela assim, eu acho que Deus pensa que eu sou fortão. Ele me arrebenta bastante, dá cada paulada. E eu falei, um pastor amigo meu chegou, a gente estava compartilhando das lutas, das dificuldades, ele falou, Toninho, como é que você aguentou tudo isso até agora? Eu falei, Jesus me chamou e está cuidando de mim. E vou dizer, irmão, provavelmente eu sou mais ruim do que vocês todos, porque o negócio é coxado. E todo dia Jesus está me arrebentando e me quebrando. E, pastor, esse tipo de mensagem não dá ibope. Eu estou bem preocupado com ibope. Porque Jesus pega a gente para nos transformar, irmão. Você sabe como é que você molda o ferro? Tem que pôr no fogo, tem que acrisolar ele. Para dar formato. E sabe que formato que fica o ferro? Formato que o ferreiro dá. Você está interessado em servir a Jesus? Se prepara. O reino de Deus é assim. Ele não chama para ser comandante, ele chama para ser servo. E servo só serve quando está servindo. Alguém pode dizer amém? Amém. Irmãos, eu estou sentindo algo de Deus tremendo aqui. Ah, pastor, eu queria que a coisa fosse... Porque muita gente vem para a igreja para se dar bem. E se dar bem no reino não tem nada a ver com se dar bem no mundo. No mundo se dar bem é o cara ter dinheiro, ter carrão, ter fama, ter sucesso, crescer. E no reino de Deus é diferente. Importa que ele cresça e eu diminua. E para diminuir o ego, que muita coisa nós temos problema de ego e nós não entendemos o valor do reino. A gente tem um ego muito grande, por isso que a gente se ofende tanto, por isso que a gente se magoa tanto, por isso que a gente se vinga tanto, não é? Ah, o pastor não fez do meu jeito, então ele vai ver. Vai embora.
Na boa vingança? Claro que é vingança. Porque no reino de Deus existe perdão, né? Não é assim? Ou a tua Bíblia é diferente da minha? No reino de Deus tem que perdoar. E continua junto. E continua caminhando. E vamos lutar pelo propósito do reino. E vamos servir a Deus. Vamos amar. E amar não tem nada a ver com melosidade, ficar abraçando e beijando. Isso não é amor, irmão. Isso é outra coisa. Não gosto muito do pastor Toninho porque ele não beija, não abraça a gente. Não vou beijar mesmo. Já tenho quem beijar em casa. E os abracinhos, pastor, deixa para o seu marido te abraçar, sua abençoada. Ou seu abençoado. Né? Amém? Glória a Deus. Olha aqui, vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 7, até o 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, aleluia, que proceda de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, misericórdia, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Refúgio, você sabe o que é refúgio ou não? Na linha de produção, por série, a pessoa vai lá, está produzindo, daqui a pouco o supervisor ali do setor olha aquela peça, está com defeito e tal. Ela é uma peça, mas é refúgio, ela não serve, tira fora e joga. E Paulo está dizendo assim, que eu seja como refúgio. Que Deus nos ajude a entender a riqueza do reino de Deus. Que o Espírito Santo revele ao nosso coração que o que nós já temos é suficiente. Eu estava fazendo uma formação lá, e com uma turma sendo treinado, e o instrutor olhou para mim e disse assim: Pastor Toninho, você já tem tudo o que você precisa, você não precisa mais de nada. Eu falei, é verdade. É verdade. Eu vou dizer para você com muito amor. Se você tem Cristo, você já tem tudo o que você precisa. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você já tem tudo o que você precisa. E você pode se alegrar. E você pode glorificar o nome do Senhor. Porque isso é suficiente para a nossa vida. E o resto, pastor? O resto é por acréscimo, é lucro. O resto é presente de Deus. O resto é... Mas por que, pastor, se santificar? Por que servir? Por que andar? Por que isso? Porque eu sou grato, porque eu sou apaixonado por Jesus, porque eu amo a Ele, porque eu quero agradar a Ele. Não é porque ninguém está me dizendo que eu tenho que fazer, é porque a graça de Cristo me alcançou. E quando a graça me alcança, o meu maior desejo não é agradar a homens. De vez em quando a gente vê isso como um desabafo. Eu não estou aqui para agradar homens, estou para agradar a Deus. Quem está para agradar a Deus não precisa falar um besterol desse. Você está me entendendo?
Quem está para agradar a Deus, agrada a Deus na sua vida, na sua postura, no seu testemunho, na sua fala, no seu comportamento, no seu amor ao Senhor, no seu amor à obra do Senhor. Irmão, quando você tem um encontro com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, eu perdi tudo pelo Senhor, só por conta do conhecimento da sua sublimidade. Temos que conhecer ao Senhor. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você foi abençoado essa noite com esta palavra? Eu fui mais abençoado que você. Deus falou comigo de primeira mão ali. Eu falar, meu Deus, como que eu vou ministrar essa palavra? Tanta coisa para falar, irmão. Mas deixa que o Espírito Santo complete o restante. Saiamos daqui essa noite, em nome de Jesus, e você que está me assistindo, com a seguinte ideia no coração: não existe nada demasiado difícil para servir ao Senhor, ou na obra do Senhor. Não existe, quando nós amamos ao Senhor, quando valorizamos o que recebemos no reino de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Coloca a mão na altura do seu coração. Se é que você precisa conversar com Deus, estamos na tua presença, papai. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra preciosa. Oh Espírito Santo de Deus, tua presença é tão real neste lugar. Somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos pela nossa salvação, porque o Senhor tem nos alcançado, porque o Senhor tem nos incluído no teu reino. Somos gratos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E aqueles, ó Deus, que ainda não têm o seu nome escritos no livro da vida, que o Senhor use da tua graça e misericórdia e revele, ó Deus, a pessoa do teu filho a esta pessoa, Pai, até que ele encontre-se na condição de salvo, pronto a entrar nos céus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor, a andarmos na tua presença, a te adorarmos e a servi-lo, Senhor, com todo o amor do nosso coração, Pai. Ensina-nos a andar na tua presença, a sermos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que haja um sentimento de gratidão em nosso coração, de valor, como está nesta parábola, que Jesus conta essa história, fazendo um comparativo. Ó Deus, faz-nos reconhecer o tesouro precioso que és tu, Jesus. Que entendamos tão profundamente, que haja em nosso coração uma gratidão indizível, uma gratidão que nos leve a viver, Senhor, de uma maneira diferente. Nos ajude a conhecê-lo e a andar na tua presença. Assim oramos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.